Reagindo ao vídeo aqui dessa máquina, esse monstro aqui chamado Varela. Jogou demais ontem, galera. Galera, os créditos do vídeo aqui vai estar na descrição. E bora que bora, gente. Ver o vídeo aqui falando sobre esta lenda. Ele tomou um soco na cara e não saiu do Flamengo. Passou por traumas durante sua carreira. Foi extremamente criticado e humilhado no início do rubro-negro. E até era chamado de farelo. Até chegar ao dia em que ele destruiu na final da Libertadores. Já entramos no campo pra matar. Deixou sua alma em campo. Rapaz, o que esse cara jogou ontem não tá escrito, velho. Eu vi umas pessoas falando, fulano jogou muito, o Samuel Lino jogou muito, o Bruno Henrique jogou bastante também, jogou demais. No geral a galera jogou bem, mas o que esse cara jogou ontem não tá escrito, velho. Não vi esse cara perder uma bola ontem. Anulou todos os atacantes do Palmeiras. Foi o jogo da vida, deixei tudo no campo. Foi eleito o MVP da partida e trouxe o tetra da Libertadores pro Flamengo. A história de Varela parece um filme. Traumas, frustrações, chacotas, até alcançar a glória eterna. A atuação de Varela contra o Palmeiras foi impecável. Uma das melhores atuações de um lateral em finais que eu já vi. É isso que nós vamos ver hoje. A emocionante história de Varela aqui do canal Einstein Rubro Negro. O vídeo dele é excelente, o canal do Einstein tá aí na descrição. E eu quero dar um recado aqui antes do vídeo, rapaziada. Tem uma galera aí, uns comentários aí com a minha pessoa maldosos, né? Tem o pessoal me chamando de indiano food. Esse dia o cara comentou bem aí. É o primeiro indiano africano que eu vejo. Olha, eu vou bloquear todo mundo comentar esse tipo de coisa. Parece o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem canal no YouTube agora. Vou bloquear. Fica esperto que eu tô de olho aí, rapaz. Esse cara tá de sacanagem, mano. Bora pro vídeo, rapaz. Guilhermo Varela Oliveira nasceu lá em Montevidéu, no Uruguai, em 24 de março de 1993. Começou a carreira no Peñarol, clube tradicional do país dele. Até aí, tudo normal, né? Um moleque promissor jogando no time do coração. Mas é aí que a história do Varela começa a tomar um rumo, digamos, inesperado. Vale ressaltar, rapaziada, o que o Varela fez na partida agora contra o Palmeiras vai muito da premissa, a forma como o Peñarol forma os seus atletas, principalmente defensivos, cara. São jogadores muito aguerridos e para você se tornar um jogador profissional do Peñarol, sendo um jogador de defesa, você tem que ter esse espírito aguerrido, tem que ser um cara que não tem medo de dividir. Eu questionava muito a questão do Varela, ele ser muito defensivo. Quando ele chegou no Flamengo, ele era um lateral que ele praticamente não cruzava a bola. Ele chegava mais ou menos de um meio para trás, de um meio para trás. Tá ligado? Ele voltava muito a bola, recuava muito. E eu criticava demais. Eu digo, rapaz, um cara desse é muito defensivo para jogar no Flamengo. Mas ele tá se provando ao contrário, joga demais. Quando precisa dele, ele está sempre ajudando. Imagina só, em 2013, com apenas 20 anos, o Varela é contratado pelo Manchester United. Isso mesmo, o gigante da Inglaterra, na época ainda era comandado pelo lendário Sir Alex Ferguson. Você pensa, pronto, a carreira do garoto vai decolar, vai virar um craque mundial. Mas a vida do Varela não segue roteiro. Ela cria o roteiro. O Ferguson se aposentou logo no mês seguinte e o Varela, que mal chegou no United, já foi emprestado para o Castilha, que é o time B do Real Madrid. E é aí que vem a primeira história aleatória. Dizem que o Zidane, que era o técnico do time B na época, se encantou com o futebol do Varela. Um dos maiores vencedores e ex-jogadores da história do futebol, ficou impressionado com o nosso lateral. Varela ficou um ano no Real Madrid Castilha, fez 33 jogos e marcou uma vez com assistência de Odegaard. Mas olha só o nível de aleatoriedade. Mesmo com o Zidane gostando dele, Varela volta para o United e nunca mais joga pelo Real Madrid. O Zidane ficou impressionado porque ele nunca viu um cara igual o Varela, né? Você vai dizer que o Varela não é melhor que o Sérgio Ramos quando jogar de lateral. Tô zoando. Tivesse dado um oi para a elite do futebol e depois falado, não, obrigado, prefiro o caminho menos óbvio. Após retornar para a Inglaterra em 2015, Varela alternou partidas entre o elenco principal e o Sub-21 do Manchester. E em 2016, José Mourinho assinou com o United e não incluiu Varela na lista para a pré-temporada em julho.
Então Varela acaba assinando com o Frankfurt da Alemanha, um contrato de empréstimo por 1 ano. E é aí que o conflito pessoal do Varela com coisas normais, conseguir um roteiro normal na vida, alcança um outro patamar. Os caras do time alemão não quiseram continuar com Varela. O Varela acabou fazendo 10 jogos na Alemanha e não teve nenhuma participação em gol. Cara, olha só, se você for observar a trajetória do Varela aí, ó, só aqui, um recorte muito simples, ele muito jovem. O cara tá no Peñarol, aí se destaca, vai pro Manchester United, depois é emprestado pro Real Madrid, não se firma, volta pro United, não se firma, daqui a pouco ele tá no Frankfurt e o Frankfurt não quer ele. A gente pensa, pô, cara, jogador grande que conquista título tem que ter mentalidade. Só que, cara, olha como a mente do cara foi forjada desde cedo. O cara passou pro frustrado. Foi para alguns clubes grandes e foi praticamente excluído de todos eles. Quebrou o ego dele, talvez ele viu que tinha que correr mais, que tinha que se entregar mais. Então, muitas vezes, um time vencedor, ele é formado por pessoas que fracassaram muitas vezes, né, cara? Por pessoas que souberam lidar com a frustração. Que reflexão linda. Merece seu like, deixa o like. Mas o pior, meus amigos, foi como o Varela saiu do Frankfurt. Se liga aí. O Frankfurt estava na final da Copa da Alemanha de 2017 contra o Borussia Dortmund, um jogo da vida para o clube alemão. E o que o Varela decide fazer 2 dias antes da final? Uma tatuagem. E qual o problema? A tatuagem acabou inflamando, meus amigos. E adivinha o que aconteceu? O Varela foi cortado da final por causa disso, o time dele perdeu de 2-1 para o Borussia Dortmund e ele foi multado e suspenso pelo clube. O mais absurdo é que, segundo o técnico Niko Kovac, Varela não ia só ser titular na final, como também ia receber uma extensão de contrato. Tudo isso jogado pela janela por causa de uma tatuagem. Às vezes você tá passando por um problema na sua vida e você não sabe por quê. Se ele renova o contrato com o grandiosíssimo Frankfurt, muito provavelmente ele não viveria o que ele tá vivendo no Flamengo. O clube afirmou que não ia nem tentar renovar o empréstimo do Varela depois disso. Rapaziada, qual jogador perde uma final porque decidiu fazer uma tatuagem na véspera? Mas também tem a questão, como é que o cara, faltando 2 dias para um jogo importantíssimo, o cara vai e faz uma tatuagem? É doideira, hein? Só o Varela mesmo. E por causa disso e de outras questões disciplinares, o diretor esportivo da época, o Fred Bobic, fez um comunicado oficial no site do Frankfurt, dizendo que o Varela era irresponsável e que por causa do que ele fez antes de um jogo tão importante, a passagem de Varela pelo clube alemão tinha acabado. Varela ficou apenas 10 meses no clube alemão. Em agosto de 2017, Varela retorna ao Peñarol. Ele joga cerca de 30 jogos, sem tantos destaques, e pouco mais de um ano depois, no fim de 2018, ele sai do Uruguai. Aí eu pergunto para vocês, qual o destino? Inglaterra novamente? Espanha? Alemanha? Não. Dinamarca. Do nada. Depois de voltar para o clube do coração dele, ele decide sair, depois de 30 jogos, para jogar no Copenhagen da Dinamarca. Vai dizer que isso não é aleatório? Eu acho que um grande fato de o Varela não ter tido uma passagem muito grandiosa por esses clubes aí, o treinador não entender como extrair o melhor do Varela. A final da Libertadores, nem tanto assim, obviamente, é uma prova muito recente, fresca na nossa mente. Só que se a gente puxar a campanha do Flamengo, os últimos anos aí, o último ano que o Varela vem sendo titular, cara, o Varela funciona muito bem como uma ótima peça no sistema defensivo. Então, se você quiser cobrar do Varela o que o Wesley fazia, por exemplo, é meio complicado. Apesar de que ele evoluiu muito nesse sistema ofensivo. Melhorou demais mesmo, melhorou demais. Agora tá cruzando bolas, tá disputando, tá com a raça, pegou a raça do Mengão. Contra o Palmeiras, cara, o que ele deu de apoio ofensivo foi brincadeira. Evoluiu muito ofensivamente, mas tem o seu destaque como sua principal característica, a defesa, pô. Ele até que ficou mais tempo por lá. Foram 2 anos no clube dinamarquês, pouco mais de 50 jogos e algumas assistências. Só que, cara, estamos falando do Varela. Ele gosta de ser aleatório. Então, no final de 2020... ele sai do Copenhagen e vai para o Dinamo de Moscou, da Rússia. Lá ele fica 2 anos também, joga cerca de 50 partidas com 2 passes para gol. Depois de rodar por clubes como Real Madrid, United, Frankfurt, Peñarol,
Copenhagen, Dinamo de Moscou, Varela chega no Mengão em julho de 22, inicialmente por empréstimo. A gente estava... Temos que parabenizar mais uma vez o scout do Flamengo. Foi buscar um cara lá no Dinamo de Moscou, meu. O trabalho que o Flamengo vem fazendo ultimamente de scout, você acha um Varela, quando você acha um Gonzalo Plata, quando você vai buscar um Luiz Araújo, aí você tem que dar os méritos, né? Estava precisando de um lateral direito para disputar posição e a diretoria foi buscar esse uruguaio que tinha um currículo bem curioso. Quando ele chegou, a galera ficou meio assim: quem é esse cara que já passou pelo United, pelo Real Madrid, mas que a gente nunca ouviu falar? É aquele tipo de contratação que você não sabe o que esperar, né? Ou era um empresário muito bom, ou lavagem de dinheiro, por assim Será que é o mesmo empresário do Emerson Royal? dizer. Mas ninguém esperava o tanto de história aleatória que viria com Varela. O contrato de empréstimo virou permanente em julho de 2023, e aí, meus amigos, a carreira do Varela no Mengão continuou a todo vapor na escala de ser aleatório. Aqui, a história do Varela atinge seus pontos mais altos de bizarrice e imprevisibilidade. Preparem-se para os momentos que definem a lenda do jogador mais aleatório do Flamengo. A briga com o Gerson no treino. Em agosto de 2023, durante um treino, o Varela e o Gerson, o nosso ex-coringa, trocam socos. Isso mesmo, socos. E pelo jeito o Varela saiu na desvantagem. E não foi uma briguinha qualquer não. Foi tão feio que Varela fraturou o nariz e ficou com o olho roxo. Segundo as informações que saíram, o Gerson fez uma falta no Varela durante o treino. O uruguaio não gostou e foi reclamar com um tal de Pablo. Não era aquele preparador que deu soco no Pedro não, era outro Pablo. Aí o Gerson, do outro lado do campo, perguntou: o que esse cara tá falando aí? Varela escutou, não gostou e começou a gritar com o Gerson, que respondeu: eu não tô falando contigo. Aí o negócio ficou feio. Dizem que o Varela partiu pra cima do Gerson, tentou acertar um soco, mas o nosso Coringa desviou e contra-atacou com vários socos. Nessa época aí, mano, parece que fizeram uma parada pro Flamengo, né, moleque? Mano, tudo tava errado, o clima tava um lixo. Ainda surgiu... A coisa boa é que surgiu aquele meme, né? Tá achando que é o De Bruyne, Gerson? Mas de resto, meu amigo, 2023 foi um ano... Caraca, o que o 2025 foi ruim pro Palmeiras aí, o 2023 foi pior pro Flamengo ainda. Um deles acertou o nariz do uruguaio, que acabou fraturado. E o mais inacreditável é que isso aconteceu na véspera de uma semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, e o Wesley estava suspenso. Ou seja, o Varela foi titular e acabou jogando muito, com o nariz fraturado. Esse é um dia de trabalho comum na vida do Varela: trocar soco com o craque do time e fraturar o nariz. Trocou soco e ainda perdeu. Aí, rapaziada, você pode pensar, pô, por que o Varela... Todo mundo achou, né, que o Varela ia sair do Flamengo depois de uma situação dessa. Achei. Só que, cara, entendendo um pouco da vida do Varela, da carreira dele, se a gente tentar pensar com a cabeça dele, mano. Se o cara olhar pra trás, ver que ele jogou no Peñarol, aí foi pro Manchester United, daqui a pouco ele tava no Real Madrid, aí voltou pro United, aí foi pro Frankfurt, depois tava no Dinamo. Mano, o cara tava no Copenhagen, foi buscar o cara no Dinamo. Do Dinamo, ele poderia ser esquecido e ficar por ali. Aí ele vai e Deus abre as portas pra ele num clube de elite na América do Sul. O cara vai sair, tá louco? Lembra aí do Varela jogando de máscara e com olho roxo. Uma imagem que virou meme e símbolo da sua passagem pelo Flamengo. Essa bizarrice aconteceu em outubro de 2024. Torcedores do Peñarol, ex-clube do Varela, causaram uma confusão gigantesca no Rio de Janeiro antes do jogo contra o Botafogo pela Libertadores. Foram quase 200 uruguaios detidos. 1h30 de selvageria, vandalismo, quiosques depredados, veículos destruídos, um caos total no Rio de Janeiro. E adivinha quem aparece no meio dessa confusão toda? Varela. Isso mesmo, o nosso lateral foi flagrado em vídeo no Recreio dos Bandeirantes, justamente onde rolou a maior confusão. O que ele estava fazendo lá? Bem, o Flamengo soltou uma nota dizendo que ele recebeu uma ligação de 2 amigos e foi lá tirá-los da confusão. O próprio Varela depois se pronunciou nas redes sociais. Ele disse: estive na praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com... Mano, ia ser cinema se aparecesse o Varela trocando soco. Nossa senhora, moleque. Com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam seu trabalho. Galera,
vamos analisar o seguinte. O cara é uruguaio, joga pelo Flamengo, decide ir no meio de uma briga gigante de torcedores do seu ex-clube com a polícia. Ele não podia ligar para a polícia, para os amigos, mandar uma mensagem para alguém, chamar um Uber para esses amigos. Ele tinha que ir pessoalmente no meio daquela batalha campal. O mais inacreditável é que depois disso tudo, o Varela saiu de lá e foi direto para uma confraternização com o elenco e comissão técnica do Flamengo, como se nada tivesse acontecido. Pô, mas eu não julgo Varela aqui não, porque eu facilmente faria uma dessas aqui, irmão. Não por maldade, mas simplesmente porque eu não pensaria, tipo assim, tem hora que eu sou meio lesado, tá ligado? Talvez o Varela só foi lesado, os amigos dele ligou, aí falou, tô indo aí. Nem pensou Ele parece que é meio dude também. nas consequências, tá ligado? Se isso aqui for verdade, né? Isso, pra mim, é muito aleatório. Pelo menos o Varela mostrou que é um excelente amigo. Apesar de toda a aleatoriedade, de todos os momentos de pura comédia, o Varela passou por um arco de transformação no Flamengo. Não só pra ele, mas também na percepção da torcida. Ele chegou como uma incógnita, um nome que gerava mais dúvidas que certezas. A passagem dele inicial foi irregular, marcada por atuações discretas e, claro, episódios bizarros, mas, aos poucos, o Varela foi mostrando que, por trás de uma figura imprevisível, existe um jogador de futebol. Ele traz experiência internacional, já jogou em alguns grandes clubes, tem aquela catimba uruguaia que a gente tanto gosta, e mesmo com o episódio contra o Gerson, ele conseguiu se entender com o grupo, o que não é fácil, ainda mais no ambiente pesado que o Flamengo vivia naquela época. Ele começou mal, é verdade, mas deu a volta por cima. Hoje, quando está em campo, ele entrega muito, ele se tornou o lateral que, mesmo com todas as suas peculiaridades, é parte do elenco, um jogador que, de alguma forma, se encaixou no caos organizado que é o Flamengo. Aquele quem é esse cara, quando ele chegou, virou só o Varela mesmo. Uma aceitação divertida da sua natureza única. Assim, com a concorrência que ele tem hoje, sendo Emerson Royal, muito provavelmente vai ser o grande titular absoluto do Flamengo aí. Se o Flamengo não vier ao mercado trazer uma nova concorrência, né, cara? Uma nova opção. O Royal pega nem o cheiro do Varela. Eu, sendo o diretor do Flamengo, cara, eu dava um jeito, tipo assim, pô, cara, você observando o futebol do Emerson Royal, ele não é muito agudo, então assim, eu acho que o Flamengo deveria ter uma opção de um cara que completasse o que falta no Varela. O Varela é muito bom defensivamente, ofensivamente é um jogador bom. Eu poderia trazer um cara que fosse ok defensivamente e muito bom ofensivamente. Porque aí tem jogos e jogos, cara. Tem jogos que você precisa ter um terceiro zagueiro ali, como é o Varela, né? Terceiro zagueiro não, lá. É a questão que eu falei. O Varela, ele é muito bom defendendo, porém atacando ele está bem melhor no caso, né? Mas ele já era muito fraco, eu não gostava não. Agora tá bem melhor. Lateral mais defensivo quando é um Varela. E tem jogos que você precisa ter um cara mais agudo. Na lateral esquerda, o Flamengo tem essa opção. Quando o Alexandre sai, tem o Ayrton Lucas, que é correria. O Flamengo poderia ter uma opção como essa, né? Lógico. Ao meu ver, um jogador que tivesse um pouco mais de qualidade que o Ayrton Lucas tem para entregar na lateral esquerda. Quando o Alexandre sai, o Flamengo sente muito essa discrepância assim de experiência, né, e tal. Se tivesse cara... No caso do Vinha também, eu não sei o que é que o Vinha tem, ou tem algo com o Felipe Luiz, porque o Vinha não joga, velho, não joga. No mercado, era a melhor opção pro Flamengo, mas assim, pra mim, eu observando, manter Emerson Royal aí como o cara que é o reserva do Varela, hoje é loucura, né? Cara, quando ele chegou, virou só o Varela mesmo, uma aceitação divertida da sua natureza única. E lembrando que o Varela tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, ou seja, ainda teremos muitos capítulos dessa saga aleatória. Depois de tudo isso, alguém ainda duvida que o Varela é o jogador mais aleatório da história do Flamengo? O cara que foi do Manchester ao Dinamo de Moscou, perdeu uma final por causa de tatuagem, brigou com o Gerson, fraturou o nariz... Brigou com o Gerson não, apanhou do Gerson. Aparece no meio de confusão da torcida do ex-time dele, no mínimo, merece a nossa atenção. É isso que faz do futebol algo tão especial. Personagens como Varela, que fogem completamente do roteiro.
A gente nunca sabe o que esperar e é exatamente por isso que a gente ama esse esporte. O Varelo pode não ser o melhor lateral da nossa história, Varelo? mas com certeza é um dos mais memoráveis. E isso, meus amigos, ninguém tira dele. E é isso aí, galera. O que esse cara jogou ontem e fez pelo Flamengo foi inacreditável. Jogou demais demais mesmo. Eu achei que era outra pessoa. Digo, rapaz, é o Varela que tá fazendo tudo isso. Eu fiquei abismado, velho. Fiquei abismado com esse cara. Mas é isso aí, tropa. Eu vou deixar o link dos canais. No caso aqui do rapaz aqui, Victorando. E do outro canal aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve pra ajudar. Compartilha, tamo junto. Até o próximo vídeo.